Opa, bom dia, tudo bom? Esse período de final e começo de ano, os pastores chamam algumas pessoas, alguns membros da igreja para trazer a palavra, né? E eu quero dizer que eu estou me sentindo muito prejudicado nesse processo, porque teve cara que veio aqui pregar e os pastores estavam tudo de férias, não tinha nenhum pastor para ouvir o que o cara ia falar. Aí hoje eu estou vendo aqui, tem o pastor Maurício, o pastor Pierre, pastor Raul, pastor Ives e o pastor Rômulo, deve estar por aí também. Os caras chamaram um concílio para me ouvir aqui. Eu estou que nem aquele cara lá agora, né? O que eu falo agora? Depois vai ter a sessão de perguntas, tá certo. Muito bem, pessoal. Quero orar para a gente começar esse tempo, tá bom? Senhor Deus, quero agradecer por esse tempo, essa oportunidade da gente compartilhar um pouco da Tua Palavra. Peço que o Senhor conduza esse tempo para que ele seja proveitoso. Deus, me ajude a ser claro, a falar no ritmo, né, que as pessoas possam entender, que eu possa estar tranquilo e também que estejamos prontos para ouvir e entender aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda, entenda, às vezes relembre, e que a gente reflita, né, a respeito da Tua Palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós. Então eu peço por esse tempo, que o Teu Espírito nos conduza e nos ajude a aproveitá-lo. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem. Eu quero que vocês imaginem duas cenas, duas situações. Uma é mais masculina, a outra é mais feminina, mas é mais ou menos, né? Às vezes não é bem assim as coisas, né? Mas é só para vocês, para ajudar a gente a pensar algumas coisas. Talvez você pense em outras situações parecidas com essas que eu vou falar aqui, tá bom? Primeira situação, imagina uma roda de amigos. Estou pensando principalmente em amigos descrentes, né? Um de nós está numa roda de amigos descrentes, pode ser do trabalho, pode ser do condomínio, pode ser amigos de infância, enfim, está numa roda ali. E estão falando sobre futebol, né? Aí alguém resolve fazer uma piada com o outro, tirar sarro do outro, porque o time do outro tem um jogador que se identificou como homossexual, né? E normalmente quem curte futebol ainda faz aquelas piadas, né? E aí o cara faz uma piada, o outro faz outra, aí o negócio vai aumentando, né? E você está ali no meio, o que você faz, né? Uma hora dessa. Outra situação, imagina uma roda de amigas, que pode ser também, né? A família, às vezes acontece isso, pode ser amigas da faculdade, do trabalho. E aí uma delas resolve falar sobre o que aconteceu com outra amiga, que não está ali naquela roda, né? E alguma decisão que ela tomou, que teve uma consequência ruim, e ela está falando sobre isso, e ela até tenta fazer, parece que ela está dando um conselho, dando um alerta, né? Usando o exemplo da outra, só que a outra não está lá e nem autorizou a usar o exemplo, né? A ser usada como exemplo. E aí como é que a gente deve reagir, né? Então essa mensagem, ela é baseada em algumas passagens que a gente encontra em Efésios, que falam sobre o que a gente fala e como a gente fala, né? E que se aplicam especialmente, ou podem ser aplicadas no relacionamento com os descrentes, né? Com os crentes também, mas eu quero hoje falar um pouco mais sobre o relacionamento com as pessoas de fora da igreja. Então a gente vai pensar um pouco sobre essas coisas. Essa mensagem ela pode ser relacionada com algumas coisas que o Maurício falou perto do Natal, né? Na mensagem que ele pregou perto do Natal. Quando eu ouvi aquela mensagem, eu quase mudei o que eu ia falar, mas eu achei que tinha algumas coisas específicas que valiam a pena, né? A gente vai ver algumas passagens de Efésios, como eu falei, mas a principal ponto de partida, se a gente conseguir aqui, é essa passagem aí, que diz, né? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aquelas situações que eu mencionei antes, o que elas têm em comum, né? Por que eu escolhi aquele tipo de situação? São situações em que, se a gente estiver vivendo no piloto automático, né, fazendo as coisas sem refletir muito, a gente pode cair em alguns erros comuns, porque tem uma reação padrão para cada situação daquelas. E talvez você pense em outras situações também de conversas que têm essa mesma característica, né? Tem aquela reação padrão que todo mundo espera que a gente tenha. E essa reação padrão pode ser muito errada, inclusive pode ser antibíblica, né? Por exemplo, principalmente aqui em Campinas, né, é muito comum, agora com home office, muitas vezes eu estou lá trabalhando e tem uma reunião e aí pergunto, né, de onde você é?
eu sou de Campinas. Aí tem todo um protocolo, né? O cara tem que fazer a piada sobre Campinas, eu tenho que fazer a piada da água, dizer que eu compro água fora. Tem todo um protocolo de piadas. É engraçado porque eu aprendi em algum momento que piada tem a ver com surpresa, né? A pessoa perverte a expectativa do interlocutor e aí isso é engraçado. Eu não sei porquê, mas a gente consegue, no entanto, a gente consegue rir de algumas mesmas piadas todas as vezes, né? As pessoas repetem a mesma piada. Também é padrão, quando alguém fala mal de outra pessoa ou de uma situação, é padrão a gente concordar, né? É quase uma etiqueta, pega mal você discordar quando a pessoa reclama de alguém ou de alguma coisa, né? Ou fala mal. Pode ver no trabalho, é muito comum, né? A pessoa fala mal de outro departamento, você tem que falar, é verdade, aquele pessoal é complicado, é difícil, né? Ou fala mal de uma pessoa, é verdade, a pessoa é difícil mesmo. Puxa, a situação tal é muito ruim, não aguento mais. É verdade, a situação é ruim mesmo. A gente tem que concordar sempre, né? Inclusive, estatisticamente é meio estranho, porque as pessoas, assim, quando se reúne um grupo para falar mal de outro grupo, a conclusão é sempre que o outro grupo está errado mesmo, né? A pessoa nunca chega à conclusão contrária. Inclusive, o outro grupo está falando desse grupo, chegando à mesma conclusão, né? De que eles estão certos e os outros estão sempre errados. Na empresa, se alguém fala mal de outro departamento e você discorda, é capaz de você ser perseguido. Os caras acham que você é traidor, você está de conversa, você está de esquema com os caras para prejudicar o seu departamento. Sempre a culpa é do outro. Então, quem está fora da conversa está sempre errado. E criticar sempre é aceito e você tem que concordar. Você não pode discordar daquilo, né? Mas como cristãos, a gente tem que ser aqueles que vão fazer as coisas diferentes muitas vezes, né? A gente tem que ser aqueles que vão falar a verdade em amor, mesmo que isso seja difícil, né? As pessoas às vezes precisam ouvir algo diferente, né, do que todo mundo está falando, né? E isso pode inclusive abrir a porta, né, uma porta para a gente fazer o bem e até mesmo uma oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas, né? Mas se a gente vive no piloto automático, a gente vai cair em uma série de discursos vazios e desperdiçar oportunidades de praticar o mandamento que a gente acabou de ler aí em Efésios, né, que a gente está vendo aí. Eu falei já sobre piloto automático antes, na verdade eu preguei uma mensagem inteira uma vez sobre isso. É uma coisa que eu penso bastante, talvez porque eu faça muito, caia muito nesse problema, né? Então eu já falei bastante sobre isso. Mas depois que eu preguei sobre isso, alguém veio me dizer que o piloto automático ele pode ser bom às vezes. E é verdade, né? Quando você acorda de manhã, você não precisa orar, jejuar e meditar para descobrir que você tem que levantar, trocar de roupa, escovar o dente, comer alguma coisa, começar as suas atividades. Você pode ter uma rotina, isso vai te ajudar, né? Mas a gente tem que pensar, em alguns momentos tem que desligar o piloto automático, né? Eu posso falar com mais propriedade isso do que quando eu preguei, porque por alguma razão, né, essa coisa de algoritmo do YouTube, eu me tornei seguidor de um canal sobre aviação, né? O que é meio estranho, porque eu não gosto de altura, tenho medo de altura, não gosto de viajar, não gosto nem de sair do meu escritório, né? A última coisa que eu penso é entrar num avião, a última coisa que eu tenho vontade de fazer é entrar num avião. Mas o canal é um canal, o cara é um cara técnico, né? Ele trabalha com manutenção, então eu sinto coisas em comum com o meu trabalho, então acho legal a maneira como ele fala sobre algumas coisas, de procedimento, de segurança e tal. Isso tem a ver com o que eu faço também, então acho legal. E ele conta histórias, né, da aviação, e aí você descobre quantas vezes, né, centenas de vidas foram salvas porque o piloto, na hora certa, desligou o piloto automático, né? O piloto em comando da aeronave, ele percebe um problema e ele toma ação de fazer algo diferente do padrão. Às vezes algo até inesperado, algo fora, não está em manual nenhum, né, o que o cara tinha que fazer. Ninguém nunca tinha pensado naquele problema, mas o piloto em comando, com a experiência dele, com o conhecimento dele, ele toma uma decisão e isso salva várias vidas. E também ele conta a história, infelizmente, de situações em que o piloto, o copiloto, toda a tripulação demoraram muito para perceber que tinha algo acontecendo. Então eles não tomaram nenhuma ação e aconteceu uma tragédia, né? Quando o cara sai com o avião do aeroporto, ele nunca acha que ele vai passar por uma emergência, né? Ele acha que vai dar tudo certo, né? Mas ele tem que estar atento, porque isso pode acontecer. E na nossa vida, né, cristã, a pergunta é: como é que eu sei que eu estou numa situação crítica, né? Bom, a Bíblia fala que a gente vive uma batalha espiritual, né? E que o mundo jaz no maligno. E também tem advertência específica para a gente ser sensato no relacionamento com os de fora da igreja. Então, qualquer situação em que a gente está se relacionando com pessoas de fora, a gente tem que estar mais atento, né? Mais esperto. Na guerra, na Segunda Guerra, quando os caras estavam lutando lá no espaço, no ar, né, no céu, um contra o outro de avião, não tinha piloto automático, né? O cara tinha que estar esperto o tempo todo. Qualquer situação era uma situação de risco. Então, numa guerra é assim, e a Bíblia fala que a gente vive uma batalha, né?
Bom, então o que a gente faz, né? Eu não vou dizer exatamente o que a gente deve fazer, porque isso vai depender muito do contexto, mas a gente pode começar vendo algumas coisas que a gente não faz, né? Não deve fazer. Então, o que não fazer? Por exemplo, pensando no primeiro exemplo, né, que eu dei, primeira conversa, primeira situação. A Bíblia diz, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Então você tem uma instrução clara, né? E esse texto está relacionado a um texto que vem antes, um contexto anterior, a gente vai ver mais depois dessa passagem, mas existe uma relação entre essas palavras que estão aí em destaque. Aí. Todas elas falam assim, né? A primeira palavra, a gente vai ver mais depois, ela fala sobre algo que é impróprio, né? E que ao invés disso a gente deve falar algo que é útil. E depois ele diz que certas piadas, certas coisas são inconvenientes, certas conversas, né? Então a gente não pode ser cúmplice, né, de uma piada dessa, de uma conversa dessa, porque tem um mandamento claro para isso. Eu não queria me deter muito em exemplos específicos, quando eu comecei a preparar essa mensagem eu não tinha isso em mente, mas eu percebi que talvez esse caso a gente vale a pena a gente gastar um tempo, porque é algo que é muito comum hoje, está muito em evidência esse assunto, né? A questão do homossexualismo, né? A piada de um lado e outras atitudes de outro lado, né? Uma coisa que talvez ajude a gente a ter uma reação correta, uma atitude correta com relação a isso, é se a gente olhar isso do ponto de vista de Deus, né? Procurar entender como é que Deus enxerga isso, como é que Deus enxerga o homossexualismo, no caso, né? Porque por muito tempo foi fácil os cristãos acharem que estavam reagindo certo, né? Porque a sociedade rejeitava esse padrão de vida, esse estilo de vida, fazia piada com isso, e como a gente também rejeita, porque é antibíblico, a gente, então, já que eles estão, vamos fazer o que todo mundo faz, está tudo certo, né? Nesse ponto a gente está concordando, a sociedade está certa, está tudo certo. E aí a gente fazia o que todo mundo faz, né? Mas será que Deus aprova isso? Será que é isso mesmo que Ele espera? Eu vou contar um caso rapidamente que talvez ajude, né? Uma vez eu estava num restaurante com a Malu, era dia dos namorados, então você olhava, você via mesinhas com, né, geralmente casais. Mas eu olhei para o lado e me chamou a atenção, eu vi 2 rapazes numa mesa. E aí eu achei que eu sabia já o que estava acontecendo, né? Eu não fiquei olhando para descobrir, mas eu imaginei. E aí me deu uma sensação ruim, né? Um negócio, né, uma sensação desagradável, né? Fiquei, não queria estar vendo aquilo, junto daquilo, né? Perto daquilo. Mas aí também eu fiquei pensando, e aí eu olhei para o outro lado e eu vi também uma mesa que tinha um senhor com uma moça, né, bem mais nova, não parecia ser a moça da mocidade dele, né, a mulher da mocidade dele. E eu também achei então que eu já sabia o que estava acontecendo lá. E aí eu tive um sentimento de rejeição pela situação, mas ao mesmo tempo de compaixão, porque eu pensei, puxa, né, se eu não tivesse Cristo, eu podia estar numa situação como essa, né? Eu não tive esse sentimento com o primeiro grupo, certo? Não conseguia me identificar com aquilo. Bom, e aí depois eu fiquei pensando nisso, né? O que isso mostra, né? Primeiro mostra que se naquele dia eu passasse mais tempo olhando para a Malu do que olhando para as mesas em volta, eu ganhava mais, né? Eu tinha um dia melhor. Porque eu fiquei fazendo um monte de deduções, podia não ser nada daquilo, né? Podia ser 2 amigos que não tinham outro dia para se encontrar, o pai com a filha, né? E eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu achei que eu sabia o que estava acontecendo, né? Agora, se o que eu estava vendo era aquilo, se era o que eu achava mesmo, né? Pelo contexto, então eu estava diante de 2 situações, 2 pecados que Deus considera terríveis, inclusive, e do mesmo jeito, né? Porque no código penal de Deus que Ele deu para o povo de Israel, esses 2 pecados são passíveis de pena de morte, né? E Deus não mudou de ideia, Deus não muda as suas leis que nem a gente faz, né? E se Deus fosse aplicar então toda a sua justiça naquele momento ali, Ele ia ter que exterminar os 2 grupos, né? Porque tanto o homossexualismo como o adultério pena de morte, né? Deus teria que tomar uma ação ali. Mas Deus não faz isso, né? Ainda bem, porque senão eu não tinha como estar aqui para falar e não tinha ninguém para ouvir também, né? Porque se Deus fosse aplicar a sua pena em cada situação imediatamente, né, a gente não tinha chance. Mas Deus é misericordioso. Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem, né? E nós que não somos Deus, como é que a gente deve agir então? Eu creio que o sentimento que eu tive pelo segundo grupo foi um pouco mais perto do que Deus espera de nós. Agora, se eu for ter esse sentimento, né, se eu olho para uma pessoa que está fazendo algo errado e eu reprovo aquilo, e ao mesmo tempo eu tenho compaixão, porque eu percebo que a pessoa está destruindo toda a vida dela, permitindo um estilo de vida totalmente contrário ao que foi estabelecido por Deus, pervertendo a sua própria natureza e se esforçando para acreditar que ela é uma coisa que na verdade ela não é.
e procurando viver toda a sua vida a partir dessa perspectiva errada de si mesma. Se eu considero tudo isso seriamente, eu tenho um motivo para dar risada, né? Eu vou participar de uma piada sobre isso, eu vou rir disso. Percebe por que Deus proíbe esse negócio? É porque quando a gente olha do ponto de vista dele, não tem graça mesmo, né? Aquilo não é engraçado. E nós deveríamos ter outra postura para essas pessoas também, para com essas pessoas inclusive. Não de aceitar como a sociedade está fazendo, aceitar o que está errado, né? O estilo de vida errado. Mas a gente deveria amar essas pessoas como Jesus nos amou, inclusive, né? Ele teve esse sentimento para conosco, né? Jesus olhou para nós, ele não nos rejeitou pelo fato de não conseguir se ver fazendo o mesmo pecado que a gente, né? Ele foi tentado, é verdade, mas ele passou muito longe, muito mais longe do que nós, né, do pecado, que nós que praticamos o pecado. E, no entanto, ele não teve essa atitude de rejeição para conosco, né? Agora, eu já fiz muita piada sem graça sobre esse assunto, num grupo que depois eu fui saber, provavelmente tinha pelo menos um homossexual. E também eu tentei me identificar como cristão nesse mesmo grupo, achei que era uma grande coisa fazer isso. Como é que eu ajudei aquela pessoa, né, aquele homossexual no caso, como é que eu ajudei aquela pessoa a ver Deus, os cristãos e a Bíblia de uma forma diferente do que geralmente esse grupo faz, né? Eu só ajudei essa pessoa a odiar ainda mais a Deus, a sua palavra e os cristãos. Não ajudei em nada, né? Então é sobre isso que esse texto fala, esse texto de Efésios, o que a gente não pode fazer. Sobre o segundo exemplo que eu dei, também existe um mandamento claro, né? Por exemplo, em Efésios diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Fofoca também é maldade, né? Então a gente não pode ser cúmplice de uma fofoca, né? de uma maledicência, falar mal de outra pessoa. E quando a gente concorda com quem está fazendo isso, simplesmente concorda, a gente está fazendo isso, né? A gente está sendo cúmplice. Agora, como eu disse antes, é difícil ter uma postura diferente, né? Porque a gente tem uma tendência muito natural de concordar com esse tipo de coisa. E a fofoca, muitas vezes, ela vem disfarçada, né? Parece que a pessoa está dando um conselho, às vezes, parece que ela está fazendo uma advertência, né? Usando, como eu falei, usando como exemplo aquilo para a gente não cair naquele mesmo erro. Mas muitas vezes isso é feito, né? Está usando exemplo, mas a pessoa não autorizou isso aí, né? Eu poderia dar o meu exemplo para alguma coisa, mas usar o exemplo de outra pessoa é meio complicado, porque você expõe a pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. É aquela história do piloto automático. É a hora que a gente tem que perceber que algo errado está acontecendo. E aí a gente não pode simplesmente aceitar. O que a gente deve fazer então, né? A gente viu que a gente não pode ser cúmplice de certos discursos que são pecaminosos. Agora, o que fazer, né, naqueles dois exemplos que eu dei, em outras situações parecidas, vai depender do contexto, mas tem algumas coisas que a gente pode considerar. E essas duas situações são só exemplos, tem muitas outras que a gente poderia aplicar o mesmo princípio e que caem na mesma situação, né? Por exemplo, alguém pode mencionar uma dificuldade que está enfrentando. E você pode ter aquela reação padrão, né? A pessoa conta um problema que ela tem e você fala: puxa, sinto muito, é difícil, eu lamento. Mas, vai dar tudo certo, viu? Fica tranquilo. Pensamento positivo, seja forte, né? Aqueles discursos padrão, né? Ou a gente pode dar um conselho bíblico para a pessoa, ou oferecer ajuda prática, né? Realmente procurar ajudar a pessoa, ou pelo menos dizer que vai orar pela pessoa. Isso às vezes também abre. A gente às vezes banaliza isso, mas algumas pessoas recebem muito bem isso. A pessoa acha que isso demonstra uma preocupação, né? E pode abrir para uma conversa, né? Porque talvez você nunca se identificou como cristão, a pessoa pergunta: nossa, orar, mas como assim, né? Então você pode ter uma atitude diferente, que vai abrir uma porta para uma outra conversa. Pode ser também que alguém venha falar do filme que assistiu no final de semana, e aí você vai fazer, o comportamento padrão é aquele, né? Você vai falar: gostei, ou não gostei, você vai dar a sua opinião, né? Que é a coisa mais importante que existe, é a sua opinião sobre aquele filme. Inclusive, eu não gosto desse tipo de filme, esse tipo de filme eu acho ruim. Não, esse filme é muito bom, esse diretor é muito bom, então eu vou dar minha opinião. A gente gosta de fazer isso, a Bíblia fala que o tolo gosta de dar opiniões, então a gente vai nessa, né? Ou você pode ter uma outra conversa, né? Se você assistiu o filme, entendeu o filme, pode ter alguma coisa lá que vai contra ou a favor algum princípio bíblico, pode ter uma ilustração interessante ali, você pode falar sobre isso, o que você pensou quando você assistiu o filme, à luz do que você crê, do que você acredita, do que você sabe que é a verdade, o que está lá na Bíblia, né? Então você pode ter uma outra conversa, se você estiver esperto e atento para a oportunidade.
Pode ser também que alguém vai comentar uma notícia de jornal, né? Dessas como, por exemplo, do governo, né? Que são as que mais tem, né? E aí você vai dar a sua opinião sobre o governo atual, claro, né? Coisa mais importante que existe. Vai falar da eleição, nós estamos ferrados, né? Porque tem o Lula e o Bolsonaro, né? Estão perdidos. Mas isso a pessoa já ouviu de outra pessoa, entendeu? Você não precisa falar isso. Já ouviu isso, vai ouvir de alguém, ok? Você pode falar outra coisa. Você pode mencionar um princípio bíblico que tem a ver com aquilo. Você pode mostrar como a Bíblia já sabia o que ia acontecer, né? Porque 3.500 anos atrás, mais ou menos, Deus advertiu o povo e disse que, ó, se vocês colocarem um rei lá, ele vai explorar vocês. Então, não tem novidade isso aí, né? A Bíblia já previu isso há muito tempo. A gente não devia ficar surpreso com o imposto, entendeu? Porque a Bíblia já avisou que isso vai acontecer sempre, né? Então, a gente tem princípios bíblicos que poderiam nos ajudar a lidar com isso aí. E a gente poderia levar a conversa para o outro lado, né? Só que para isso a gente tem que estar bem inteirado da Bíblia, né? A gente tem que estar bem com a Bíblia na cabeça, né? Com princípios bem frescos na mente. A gente tem que estar constantemente em contato com a Bíblia. E a gente tem que desligar o piloto automático, tem que apertar aquele botão. Agora eu sei até onde fica, né? Que eu assisto o cara lá no YouTube. Tem que apertar um botãozinho amarelo ali e desligar o piloto automático e fazer algo diferente, né? Fazer algo de acordo com a situação. Em todas essas situações a gente pode fazer algo ou padrão ou diferente. De alguma forma a gente precisa praticar esse versículo de Efésios, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, a situação, né? Para que conceda graça aos que ouvem. E aí é bom a gente entender bem o que esse versículo quer dizer, né? Tem algumas passagens de Efésios que podem ser um pouco difíceis, porque a gente está acostumado a usar esse texto, ele é bem conhecido e muito usado na EBD infantil, né? Para dizer para a criança que ela não pode falar palavrão, tá certo? E a gente fica achando que isso é tudo, né? Na verdade, o palavrão se encaixa nesse versículo, mas não é só isso que ele está falando ali. Porque quando a gente vê traduzido para o português, né, parece que ele está falando de uma palavra, né? Então, uma palavra torpe, não, daquela palavra que é podre, que é ruim, né, que é errado, que é suja. Só que, na verdade, ali a palavra, né, o logos, é um discurso, né? Você está falando alguma coisa, e a torpe ali significa uma coisa que é imprópria para o consumo, não serve, né? Ela é usada em outras passagens da Bíblia para comida. Parece que era a forma mais comum de usar essa palavra, inclusive, lá no grego koiné, né? Então, por exemplo, nessa passagem Jesus diz, né? Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mesma palavra que está lá em Efésios, né? Frutos literalmente podres, né? Que não serve para você comer. Tem outra passagem que Jesus usa a ilustração do pescador, né? Que pesca vários peixes e separa os bons dos ruins. Os ruins é a mesma palavra. É um peixe que não serve para comer, é um negócio que veio do mar ali, mas não dá para comer aquilo, então você descarta. É disso que ele está falando, um discurso que não serve, né? Não vai fazer bem, vai fazer mal. E Efésios está dizendo que a gente deve dizer algo que vai ser útil, que vai fazer bem, vai conceder graça, ou seja, vai fazer o bem para quem está ouvindo. Então a gente tem que pensar no que a gente vai falar. A palavra torpe ali não é necessariamente uma palavra, mas é um discurso que é inútil, que é impróprio. Uma piada ruim, uma fofoca, elas se enquadram nesse contexto de Efésios ali, naquela palavra torpe, né? Uma conversa inútil, né, que não leva a nada, numa ocasião em que você poderia dizer algo mais importante, que você poderia até pregar o evangelho, também se enquadra num discurso que é impróprio, não serve, né, para aquela situação. Então, ao invés de dizer algo que é impróprio, a gente deve dizer algo que é útil, que faz bem para quem ouve. Eu não estou dizendo que é proibido falar sobre assuntos menos importantes, né? Pode ter um momento para isso, né? Pode ser que isso seja apropriado numa outra situação, né? Está todo mundo cansado, ninguém aguenta mais, a gente quer ter um tempo ali, está todo mundo precisando de um tempo de descanso, um tempo diferente, ok, você pode até falar de futebol, né? Era melhor falar de Fórmula 1, mas tudo bem, não tem problema. Podemos ter esse tipo de conversa quando for oportuno. Então tem um momento para isso. Agora, se alguém está dizendo alguma coisa que é uma oportunidade da gente, por exemplo, pregar o evangelho, então não é a hora de você jogar a conversa fora. Então tem certas respostas padrão que a gente pode dar que são um desperdício, né? Eu lembro, tentar dar um exemplo aqui, acho que eu tenho tempo. Recentemente no trabalho, uma pessoa falava, não era bem ela não estava nem se queixando, né? Mas a gente ficava sabendo que uma pessoa estava faltando
numas reuniões, por quê? Porque ela estava cuidando do pai, estava com um problema na família, um parente doente. E aí ela mencionava às vezes, não, eu precisei sair porque eu precisei resolver isso, tal. E aí você pode simplesmente, né, puxa, que coisa, né, a pessoa está com problema. Quando eu falar com ela, você vai dar uma força para ela, puxa, né, que situação. Mas eu percebi que aquilo era uma oportunidade, né? Então teve uma situação em que eu, de propósito, eu entrei na reunião mais cedo, agora é tudo online, né? Você não encontra ninguém. O cafezinho da empresa são 5 minutos antes da reunião. Então você entra lá e fica esperando. E a pessoa tinha o hábito de entrar mais cedo, eu já sabia. Então eu entrei lá e fiquei esperando. Aí a pessoa entrou também, aí eu perguntei do pai dela. A pessoa começou a falar, mas falou um monte de coisa. Assim, só faltou citar Eclesiastes, né? Porque ela falou, não, é difícil até falar, porque eu vejo para onde, o que a gente vai se tornar. Aí eu falei, verdade, realmente é uma oportunidade a gente pensar, né, o que vai acontecer com a gente, né? Então essa conversa foi uma conversa interessante. Eu sei que eu preciso voltar lá, né? Eu percebi que aquele horário não é bom, porque interferiu, como a pessoa está, né, precisando falar, invadiu a reunião, né? Ela ficou falando. Então eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa, eu estou pensando se eu vou escrever alguma coisa, mas eu preciso retomar aquela conversa, porque ela pode levar para o Evangelho, né, para uma explicação do Evangelho. Isso não acontece se a gente não está olhando para as conversas com esse olhar, né, pensando nas oportunidades que a gente tem de compartilhar o Evangelho. Aí, pensando naqueles exemplos que eu dei, né, qual seria a melhor saída? Não existe uma melhor saída, vai depender da situação, né? Por exemplo, pensando na piada ruim ali, né? Tem várias reações que a gente pode ter. Com certeza a gente não pode demonstrar que está achando legal, que está achando graça, né? Isso a gente não pode fazer. O que a gente faz, né? Eu tentaria ficar neutro, né? Estou ali, estou ouvindo, mas né, essa conversa não está mexendo comigo, não estou achando graça, né? Dependendo do grupo, se for um grupo grande, eu vou tentar fazer só isso, né? Eu até mencionei e me aconselhei com o Maurício, né, sobre essa mensagem. Ele falou um negócio interessante, porque às vezes eu penso que numa situação extrema eu sairia de perto, né, porque às vezes a piada sai do controle e assim quase que você não tem como não participar, você está ali no meio, né? Então é porque aí o cara fala do seu time, puxa você para a conversa. Então talvez eu saísse de perto. Em um caso extremo, que o Maurício falou uma coisa que é verdade, a gente corre o risco de dar a entender que a gente está rejeitando a pessoa, né? E não aquilo que ela está falando. A gente tem que mostrar que a gente não concorda com o que ela está falando, mas não com a pessoa em si. Então, tanto quanto possível, eu quero ouvir o que o cara tem para falar, até para entender o cara e poder falar com ele, conversar com ele depois. Mas pode ser que eu tenha que sair. Outra situação que eu acho que eu sairia é se eu tivesse dificuldade de não rir, porque às vezes você ainda você tem um sentimento com relação àquilo que você vai querer participar do negócio. E aí eu sairia, né? E talvez depois você fosse conversar com a pessoa, dependendo da pessoa, da intimidade, da abertura, até para dizer, cara, desculpa, eu saí, eu não queria ter saído no meio da conversa, mas é que você falou um negócio ali que para mim é complicado. E você pode explicar por quê, né? Você vai ter uma chance de conversar com a pessoa. Num grupo menor, com mais pessoas que você conhece melhor, você pode até tentar entrar na conversa, né? A pessoa fez a piada, mas você vai falar, cara, eu já fiz muita piada com isso, mas eu tenho pensado e eu não consigo mais ver graça nisso, cara. Você já viu para onde a gente está indo, né? A sociedade, para onde é que está indo? Como isso está sendo aceito agora mesmo, né? O cara do time falou isso, porque agora ele pode falar, agora isso é aceito, isso é considerado normal, é considerado... Daqui a pouco vai ser errado você não ser, né? Daqui a pouco a gente vai estar errado. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pensar nisso, né? Tem pensado nisso. Isso pode levar para uma conversa também, né? Uma conversa melhor, se você tiver abertura com aquele grupo para ir para esse lado, né? Num grupo grande isso é difícil, geralmente você desperdiça a oportunidade, você tenta falar alguma coisa, a pessoa engole o seu discurso e não dá muito certo. Mas num grupo menor, eu creio que tem mais abertura. O que é certo é que a gente não pode compactuar com esse tipo de piada, esse tipo de coisa, porque aí você não está ajudando mesmo as pessoas a entenderem nada, né? O que a gente não pode é se contentar com respostas padrão, né, que a gente já ouviu várias vezes e que aí parece normal, mas muitas vezes são pecaminosas e muitas vezes são um desperdício, né, de oportunidade. E a Bíblia diz que a gente não pode desperdiçar oportunidades. Diz que a gente deve aproveitá-las ao máximo. Então eu queria terminar com algumas perguntas para a gente se fazer, né? A gente pensar, que tipo de conversa você percebe que é bem comum no seu dia a dia e que
pode ser pecaminosa, né? É uma coisa comum, tá? Você está habituado, mas aí você percebe, olhando princípios bíblicos, que aquela conversa ela é pecaminosa. Ou então uma conversa que pode ser uma oportunidade de você falar sobre Cristo, mas geralmente a conversa cai num lugar comum, né? Ela vai para lugar nenhum. Quantas conversas a gente tem desse tipo, né? E se você não percebeu nenhuma, pode começar a prestar atenção, né, nas conversas que você tem, principalmente com pessoas de fora, né? Desliga o piloto automático e fica atento ao que está acontecendo. Pode ser que Deus está abrindo uma porta para a gente fazer alguma coisa ali, né? Outra coisa para a gente pensar, se a gente precisa, eu sei que eu precisei fazer isso, né? Confessar e pedir perdão a Deus por algum tipo de conversa que a gente já teve e que não presta, né? E que é pecaminosa, que Deus não aceita. E ainda bem que a gente pode fazer isso, né? Porque Deus permite que a gente se arrependa do que fez de errado e comece de novo, né? Ainda bem. Até o ladrão na cruz, né, pôde se arrepender do que ele tinha feito de errado até então. Acho que não precisa chegar nesse ponto, né? A gente pode antes perceber o que está errado e corrigir a nossa atitude, tá bom? Quero terminar em oração. Senhor, quero mais uma vez, Deus, agradecer porque a gente pode contar com a Tua Palavra, que nos dá sabedoria, né? Certamente tem muito mais coisa que a gente vai encontrar na Tua Palavra que vai nos ajudar, né, no nosso estudo ali diário. Se a gente procurar, a gente vai encontrar muitos princípios que podem nos ajudar a ter conversas melhores, né? Principalmente com pessoas que precisam ouvir a respeito do Senhor, né? Oportunidades que a gente não deve desperdiçar. Peço que o Senhor nos ajude para que a gente possa, como o Efésios diz, que a gente possa ser útil, né? Que aquilo que a gente fale não faça mal, mas ao contrário, faça bem às pessoas que estão ouvindo, que a gente possa cumprir com esse papel que nós temos como cristãos, uma vez que o Senhor nos deu a Tua Palavra e nos capacitou para entendê-la, né? Que a gente se dedique a isso e use isso em favor das outras pessoas, né? É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, Pai.